Eliel, Oi, depois você checa a transmissão pelo YouTube, que eu já, estou já olhando aqui cliquei agora. aqui, tá bom? Ah, tá. Ah, já está chegando no YouTube já. É Ok. só clicar aqui para iniciar. Ah, tá, porque aqui para mim ainda tá naquela tela de abertura, sabe, Léo? É isso É, mesmo, eu né? tenho que clicar aqui para transmitir ao vivo. Não, que eu clicar aqui Se já fica tiver online. alguma pergunta, Liel, no chat, aí você me dá um toque. Ok. Ou copia e joga no nosso. Boa noite a todos. Meu nome é Marcelino Rodrigues. Sou consultor e gestor comercial na Márcio Rodrigues e Associados. Estamos aqui hoje para a palestra Indicadores de Performance na Planificação com Márcio Rodrigues. Esse evento é um apoio, tem o apoio da Ricone Alimentos, uma empresa com mais de 20 anos de atuação no mercado de alimentação, planificação e confeitaria, com fornecimento de insumos de alta qualidade, que facilitam muito o trabalho das padarias e confeitarias brasileiras. Aqui pelo Zoom, estaremos transmitindo também pelo YouTube, no canal da Ricone Alimentos. A duração desse evento será de aproximadamente 1h30. Vamos apresentar os resultados do estudo realizado pelo Instituto Tecnológico da Alimentação, Planificação e Confeitaria, o ITPC, com o palestrante Márcio Rodrigues. Esse estudo mostra o desempenho das padarias e confeitarias no Brasil, com um crescimento bastante interessante, que indica o potencial de reinvenção e recuperação do segmento. Você que está aqui conosco receberá nosso boletim contendo todos os indicadores e análises que serão apresentadas aqui. O nosso chat está ativo, temos todo o pessoal para receber as perguntas. Fiquem à vontade para perguntar. Você nos ajuda a realizar esse evento. Para dar as boas-vindas, eu convido aqui Vinícius Dantas, presidente do Sindicato e Associação Mineira da Indústria de Panificação, a AMIPão. Fique à vontade, Vinícius. Muito obrigado aí pelo convite, pelas visitas, né, que sempre nos fazem aqui, Marcelino. Boa noite. É muito importante, né, para a nossa equipe, né, ter o prestígio, né, da presença da consultoria, né, da presença sua, do Márcio, né, isso para nós valoriza muito o que a gente tem tentado fazer diferente. Desejar a todos aí um feliz ano novo, né? Na realidade, nós estamos começando mais um ano de desafio, né? A gente sabe que não vai ser um ano fácil, né? E quando eu digo que não vai ser um ano fácil, porque se trata de um ano político, né? E, infelizmente, o Brasil, a oposição, indiferente de direita ou esquerda, né? Ela não mede consequências, né? A gente já sabe disso, né? A gente vive constantemente essas disputas e sabemos que, para nós empresários, né, essa conta fica alta. Mas vamos aí mais uma vez, né, enfrentar esse desafio. Os números é muito importante para a gente, né? A gente sabe muito bem que isso dá trabalho, é um estudo, né, que vocês se dedicam aí a estar apresentando para o segmento, né? E gostaria também de, em nome do segmento, estar agradecendo, né, essa oportunidade que vocês trazem para que a gente realmente tome as decisões, né? A gente sabe que é um ano que a gente vai ter que focar muito em gestão, né? Essa palavra é a palavra de ordem. Nós temos que trabalhar cada vez mais as questões tecnológicas, né? Porque a gente sabe muito bem que cada vez mais a mão de obra ela fica difícil, né? E mais cara, e a gente tem que trabalhar bastante e com muita energia, né? Para que a gente passe por esse período de turbulência. Muitas altas, né? O trigo com muito problema, né? O plantio de trigo, as temperaturas, a variação, né? Por exemplo, Belo Horizonte chovendo, né? Hoje, aqui nós estamos aqui na Pampulha com uma chuva muito intensa, inclusive mais cedo até
com vários raios, né? Estava dando até medo da gente ficar aqui nos meios eletrônicos. E a gente sabe que isso traz problemas, né, para a questão dos plantios. Hoje a gente tem um problema muito sério nas questões de embalagem, né? A embalagem teve uma alta assustadora. Então, fica aqui um depoimento no qual eu tenho falado. Quem não repassar, né, vai ter mais dificuldade ainda. Então, a oportunidade é essa, né, da gente estar usando aí os números para a gente poder ter uma diretriz. Muito obrigado aí pela oportunidade. E uma boa noite para todo mundo. Obrigado, presidente. Faltou, né, na sua apresentação, também te apresentar como proprietário da rede de padarias Ping Pão, né? Obrigado aí mais uma vez. Eu que te agradeço. E outra coisa, já estou presidente da Câmara de Alimentos da FIEM. Tá? Então, mais uma interação, mais uma honraria, né, concedida pelo presidente da federação aos nossos segmentos. Para nós é muito importante. Bacana. Tenho certeza que está em boas mãos, viu, Vinícius? E te agradecer mais uma vez aqui. Ontem nós fizemos uma visita técnica nas empresas do Vinícius, foi interessante que eu fui encontrar com ele ao final, né? Mas fui muito bem recebido. Agradecer aqui a Solanda, ao Marcos. Muito obrigado pelo acolhimento aí. Vocês são muito generosos. E o empresário sai motivado, viu, Vinícius? Ele sai com vontade de fazer, né? Então, isso é muito legal, porque o exemplo arrasta, né? O exemplo é o melhor caminho da gente liderar. Então, a gente vê isso nas empresas Ping Pão. Bom, quero aqui também dar boas-vindas, em nome da Ricone, ao diretor comercial, Wagner. Fique à vontade, Wagner. Boa noite a todos. Obrigado, Marcelino, pelo espaço, Márcio Rodrigues, né? É um privilégio aqui. Vejo tantas referências do nosso segmento, né? Vinícius aí, parabéns, né? Conheço também a estrutura, as padarias que o Vinícius é proprietário e o trabalho que ele faz nas entidades que ele está na gestão. Para a gente da Ricone Alimentos, né? Eu faço das palavras do Vinícius, de fato, um ano bem desafiador, né? E como parceiro, né? E isso é sempre o caminho que nós da Ricone Alimentos sempre pavimentamos, né? Para o setor de panificação, e como apresentado aí no início do seminário, da palestra aqui do Márcio, a gente é uma indústria de mais de 20 anos de mercado e nesses últimos 10 anos aí posso falar para vocês o tanto que a empresa tomou uma plumagem aí no mercado, né, com parcerias também com o Márcio Rodrigues, e a gente vem para 2022 cada vez mais fortificado, acreditando muito também nesse ano, por mais que a gente entende as dificuldades que possam existir e vai existir, né? Mas a Ricone Alimento ela está disponível aí a todos vocês, né? Nossos clientes. Veja aqui o Paulo da Madrigal, que é um cliente nosso também, viu, Paulo? Prazer te ver aí, te conhecer um pouquinho de longe, mas a gente é muito presente nas suas negociações aqui no dia a dia, viu? E quero deixar aqui aberto a Ricone Alimentos com seus parceiros, tá? Com seus colaboradores para esse ano de 2022. A gente vem com muitas novidades. Vinícius colocou aí em questão de tecnologia. A Ricone já não é de hoje, que trabalha muito fortemente a tecnologia nos seus produtos, né? E se coloca sempre à disposição, não só para abrir o portfólio de produtos que ela tem hoje, que são mais de 90 itens, mas também parcerias com gestão, com parte técnica, engenharia de alimentos, enfim, toda uma gama de serviços também aliado aos nossos produtos. Então, quero agradecer aí o espaço e nos colocar à disposição sempre, né? A gente está presente em mais de 18 estados do país e a perspectiva é que em 2022 a gente amplie cada vez mais a nossa presença junto aos nossos parceiros. Muito obrigado aí pela abertura, Marcelino. Obrigado, Wagner. Bem, agora vamos aos números, né? Algo que sempre gera muita expectativa. É muito bom fazer esse evento com os números positivos, né? Depois de alguns anos, com as empresas faturando menos, com o mercado desacelerando, o Márcio vai apresentar um cenário de recuperação das padarias no ano de 2021. Depois do sufoco maior em 2020, com todo o contexto da pandemia, que ainda não acabou,
é verdade, mas no ano passado nós vimos as padarias se colocando melhor no mercado. Vamos chamar então o consultor Márcio Rodrigues para apresentar esses indicadores. Para aqueles que ainda não conhecem, Márcio é administrador de empresa, pós-graduado em gestão empresarial, sócio proprietário da rede de padarias Pão da Serra, diretor de inteligência de mercado da Ricone Alimentos. Márcio, agora é com você. Obrigado, Marcelino. Quero inicialmente agradecer o Vinícius de ter estado presente, nos prestigiando com toda a sua credibilidade, o trabalho que vem realizando em prol do setor de panificação na Ambipão, e agradecer a presença de todos, né, que se disponibilizaram a estar aqui, mesmo nesse momento online, para a gente estar falando um pouco sobre o setor de panificação, né? Nós vamos falar um pouco sobre os principais indicadores. Foi um estudo que realizamos em janeiro. Nós levantamos e acompanhamos durante o ano de 2021 50 empresas que juntas têm 102 pontos de venda, faturaram no ano passado quase 800 milhões de reais, essas 50 empresas. Então, é uma amostra importante do que é o negócio de panificação. Nós estamos falando em 10 estados do Brasil, algumas capitais e cidades polos de várias regiões, e nós temos empresas menores, né, padarias com 10, 12 funcionários, nós temos padarias com 200 colaboradores, redes de padarias, padarias com conceito mais gourmet, padarias com conceito de loja de conveniência, padaria no conceito mais de boulangerie, e algumas utilizam o conceito de centrais de produção para atender as suas vários pontos de venda, e outras têm uma produção com venda corporativa, com venda para outros negócios, né? E nesse ano de 2021, o crescimento do e-commerce, do delivery, das vendas através de aplicativo, algumas empresas chegando a representar médias de 17%, 18% do faturamento através do delivery. Quando nós falamos delivery, nós falamos em todos os modelos de comercialização, ou seja, aquele atendimento pelo WhatsApp, o atendimento através dos aplicativos, atendimento através do e-commerce. As empresas buscaram, vamos dizer assim, encontrar formas de levar seus produtos até o consumidor. Mas realmente foi um ano extremamente desafiador, o ano de 2021. Num primeiro momento, a pressão com tudo que estava acontecendo em relação à pandemia, as restrições, as padarias com fortes serviços de consumo dentro da loja foram muito impactadas no primeiro momento, perderam muito faturamento, tiveram uma queda muito forte, e essas padarias tiveram que se reinventar e buscar alternativas de produtos e serviços para conseguir voltar ao faturamento. No segundo semestre, nós tivemos uma volta da circulação das pessoas, uma volta do consumo dentro das lojas. Então, nós já chegamos no final do ano já com uma perspectiva um pouco diferente. E agora, no início do ano, nós fomos aí novamente, estamos sendo afetados pela questão da pandemia, a gripe, com o número de afastamentos, né? A gente tem convivido aí com uma média entre 10% e 20% dos colaboradores afastados com licenças nesses primeiros dias, né? Nesse primeiro momento do ano de 2022. E, mais uma vez, as empresas estão tendo que encontrar formas de estar realizando a sua atividade, né? Algumas empresas... Hoje eu tive um depoimento de uma panificadora que disse que a área de almoço e café ela teve que diminuir as mesas porque não tinha como atender, em função das faltas de colaboradores. Então, ela teve que restringir em função das limitações operacionais. Então, nós estamos a todo momento convivendo com essas situações, né? Eu gosto de dizer que no passado a gente sempre argumentava que tinha que matar um leão no café da manhã, um no lanche, um no almoço. E aí, nos tempos modernos, em tempos de pandemia, a gente que gostava de matar um leão todos os dias, veio lá os órgãos públicos e proibiram a gente de matar o leão.
e agora a regra é entrar na jaula com o leão, sobreviver e aprender a conviver com o leão. Então, o desafio diário, ele realmente é intenso. E nós vamos ver isso através dos números que a gente vai estar apresentando desse estudo que foi realizado nesse primeiro momento. Eu vou compartilhar a tela para apresentar. Bom, o estudo foi feito durante o ano de 2021, tem até uma data aqui que foi 2021 em relação a 2020, tem uma falha aqui na apresentação, mas é 2021 em relação a 2020. Bom, nós temos algumas empresas que apoiam esse trabalho que realizamos. A principal para esse evento está sendo a Ricone Alimentos, mas nós temos o apoio da Prática, da Unifilha, da Casa Sol, da Tecnoeb, ao qual eu agradeço o Márcio Goulart, que está aqui presente também no evento, da CAC Grupo, né? E o estudo foi realizado pelo Instituto Tecnológico de Panificação e Confeitaria. Nessa parceria que nós temos com as empresas, a gente procura entender o setor de panificação e qual a relação que o setor de panificação tem com os com seus vários públicos, né? E com as várias formas de estar interagindo com o setor de panificação. Mas, nessa parceria para esse estudo, foi muito importante a presença da Ricone Alimentos, e aí eu vou dar uma pequena parada aqui na minha apresentação e convidar a Marina, que é engenheira de alimentos e trabalha com a área de qualidade da Ricone Alimentos, e tem uma novidade para falar rapidamente para nós aqui. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Obrigada, né, pelo espaço para estar falando desse novo lançamento da Ricone. A gente, em março, está lançando um novo produto, que é uma mistura de pão da linha de Clean Label, né? O Clean Label ela vem com uma forte tendência, é uma forte tendência, e a Ricone, alinhada a isso, né, vai lançar esse produto agora em março. O que é o Clean Label, né? O Clean Label nada mais é do que rótulo limpo. É você ler os ingredientes que estão ali no rótulo e você saber o que são esses ingredientes. Não ter nenhum ingrediente que você não entenda, que te cause alguma surpresa. Então, são ingredientes mais naturais e que realmente vão ser alinhados a pessoas realmente que se preocupam com uma alimentação mais saudável, uma questão nutricional mais balanceada. Então, a Ricone vai estar lançando essa mistura, vai ser uma mistura integral, e o shelf life é muito importante dizer, porque esse produto, às vezes a gente acha, é natural, vai ser rapidinho o shelf life dele, a vida de prateleira, né? Mas a gente conseguiu aí mais de 20 dias de vida de prateleira desse pão, feito com a mistura. Então, assim, tem uma performance muito boa no forno, na vida de prateleira. E o sabor também é muito bom, é natural e muito saboroso. Além disso, a gente vai estar lançando também um conservante natural. Para quem quiser aplicar, é como se fosse um antimofo, mas ele é feito com ingrediente natural. Então, você quer fazer uma receita aí de um pão com ingredientes naturais, você vai aplicar esse conservante natural e você pode usar esse apelo aí na sua padaria, de que é um produto que só tem ingredientes naturais, que não tem conservantes artificiais e que só tem ingredientes que realmente o seu consumidor vai conhecer. Então, assim, quem quiser conhecer essa novidade já vai estar disponível aí. Eu fico à disposição para qualquer dúvida sobre este produto também, e assim como a equipe comercial, né? Obrigada aí pelo espaço. Obrigado, Marina. Mais uma vez, a Ricone antecipando aí as tendências, tão importante para o consumidor de padaria, saber que o produto de padaria ele é um produto natural, e quando ele compra ele e precisa de um tempo maior de validade, ele também ter esse diferencial, né? É uma coisa que a gente percebe o crescimento nas indústrias de pães, e as padarias perdem competitividade por não conseguir oferecer. Eu já escutei reclamação de cliente, falar, eu compro o seu pão na quinta-feira e no domingo ele está mofado. Então, a gente oferecer um produto sem conservante artificial e que tem uma validade aí de 15 a 20 dias é um diferencial realmente importante para o setor de panificação.
Muito obrigado aí, Marina. Nós vamos dar sequência à apresentação. Muito obrigado. Bom, voltando a falar do impacto que teve a pandemia no setor de panificação, nós tivemos, em março de 2020, o início da questão da pandemia, e aí nós tivemos uma forte queda de fluxo de pessoas nos pontos de venda, redução de faturamento, isso impactou de forma muito significativa na operação, principalmente nas padarias que oferecem o conceito gourmet, com café da manhã, almoço, serviço. As padarias com uma conveniência mais estruturada tiveram uma mudança de comportamento do consumidor, que estava preocupado em não estar frequentando locais muito cheios e passou a fazer compras maiores de revenda de produtos de terceiros nas padarias. O crescimento do delivery foi percebido logo de início. Algumas empresas. Então, hoje, o que nós estamos percebendo? 70% do delivery que a gente incorporou no período, no auge da pandemia, ele está mantendo em várias empresas de panificação que passaram a adotar esse serviço. O cuidado que a gente sempre alerta é que alguns desses serviços de delivery, como os aplicativos, exemplo do iFood, têm custos muito elevados e a empresa precisa estar colocando e repassando esses custos para aquela forma de estar comercializando. Então, são questões importantes para a operação das empresas, né? Você precisa entender que o cliente do aplicativo ele é o cliente do aplicativo, e o cliente que vai na sua loja é um preço, o cliente que recebe em casa vai ter um custo de logística, e o cliente que vai comprar pelo aplicativo vai ter o custo do aplicativo. Mas é um faturamento que a gente não pode desprezar. Nós temos exemplos de padarias aí com 10%, 12% do faturamento através desses aplicativos, e isso pesa muito, e nós precisamos estar atentos. Um outro ponto, o Vinícius trouxe uma realidade que nós estamos tendo, né? Nós estamos monitorando as principais matérias-primas compradas pelas empresas de panificação. Nós avaliamos cerca de 70 produtos, e em 2021, essas matérias-primas aumentaram, em média, em 26%. Lógico, nós temos algumas matérias-primas que aumentaram mais de 50%. Mas, em média, leva em consideração qual é a importância dessa matéria-prima, ou seja, farinha de trigo, ela representa 20% da compra de matéria-prima. Aí eu compro ovos, representa 5%. Aí eu compro leite condensado, representa 3%. Então, dependendo do peso, o aumento dessa matéria-prima em relação a quanto que ela participa no total de compra de matéria-prima, nós avaliamos essa média ponderada e deu média de 26%. Se a gente entender que 30% do preço de venda do produto de padaria são as matérias-primas em média, esse aumento de 26%, ele traz a necessidade de um ajuste mínimo de 8% no preço final de venda dos produtos. Quando o produto tem a predominância com a farinha de trigo, nós estamos vivendo aí em janeiro novos aumentos, e quando nós acompanhamos esses custos de insumo, eles estão impactando muito. Então, o que nós acompanhamos em 2021 deu em média de 3 a 4 reajustes de preço nas empresas, em praticamente todos os produtos. Isso foi necessário para recompor as margens e manter a competitividade das empresas. Então, isso é um ponto relevante. Nós vamos ter que desenvolver habilidades que nos permita conviver com essa questão de preços, de ajustes constantes nos preços, né? Nós vamos precisar conviver com essa situação. E isso ainda não está demonstrando muita mudança nesse cenário aí no primeiro semestre desse ano de 2022. Bom, em relação a 2020, os principais indicadores, agora nós vimos os principais pontos, né? Vale ressaltar que nós vamos estar, para quem não recebeu, depois só solicitar, nós estamos enviando o boletim com todas essas informações que eu vou estar apresentando aqui para aquelas pessoas que estão participando nesse momento das apresentações, e onde a gente detalha e faz a contextualização de cada um dos indicadores. Mas o primeiro ponto importante foi que a venda em faturamento cresceu uma média de 15,3%, o faturamento.
O faturamento da produção própria em 2021 cresceu 20% em relação a 2020. A participação da produção no total do faturamento cresceu 4 pontos percentuais. A revenda cresceu em faturamento 7,9%, mas ela diminuiu a participação no faturamento em relação a 2020 em 6,28%. O número de clientes, nós estamos com 0,85%, ou seja, em relação a 2020, é pequena recuperação. Em relação a 2019, nós ainda estamos com queda de número de clientes nas lojas, e o que a gente percebe é que o cliente diminuiu a frequência de ida até o ponto de venda. Então, o sentimento do empresário do setor de panificação é que diminuiu o número de clientes, mas o que nós estamos chegando à conclusão é que o mesmo cliente está indo com menos frequência. E cada vez que ele vai, ele acaba consumindo um volume um pouco maior. Por isso, o ticket médio subiu 14%, 100% dos 102 pontos de venda que foram monitorados subiu o número de ticket médio, né, 100%. E aí nós monitoramos o pão francês, onde o volume em quilo de venda de pão francês também foi um dado importante, ele cresceu 2,44%. O faturamento em venda, em valor do setor dos pães, cresceu 15,49%, e o preço médio do pão francês foi reajustado em cerca de 12,74%, ou seja, o pão francês reajustou o preço em 12,74%. Para a gente analisar cada um desses indicadores, né, verificar qual foi os pontos e comparando com a performance de 2020, quando nós analisamos e comparamos esse indicador com 2020, a venda total em 2020 caiu 3,3%. Então, mostra aí uma recuperação muito forte do setor. A venda da produção tinha caído 10,49%. Então, se tinha caído 10,49% em relação a 2019, cresceu 20%, nós já voltamos o faturamento aos níveis de 2019. A venda da revenda em 2020 tinha crescido muito, né? 23%. Pelo menos não houve propriamente uma queda, né? Nós tivemos um crescimento menor da área de revenda, mas nós conseguimos manter muito das conquistas que teve de venda desses produtos de terceiros nas lojas. O número de clientes em 2020 tinha caído 15,36%. E aí esse pequeno crescimento mostra a distância que nós estamos de 2019, ou seja, o fluxo de pessoas bem menor nos pontos de venda, porque dos 15% nós não conseguimos recuperar ainda quase nada do fluxo de pessoas, né? Ou seja, nós estamos com 15% menos, 14% menos de fluxo de pessoas do que era antes de toda essa situação imposta pela pandemia, 2019. O ticket médio, segundo ano de crescimento, cresceu. Lógico que nós sabemos que o ticket médio teve uma influência muito grande da inflação, nós vamos ver isso durante a apresentação, e ele cresceu de novo 14%. Né? 100% das empresas pesquisadas tiveram aumento do ticket médio. O pão francês em quilo, que no ano passado tinha caído 3,4%, então houve uma recuperação, não totalmente, ou seja, mostra-se de forma clara que a gente tinha que ter crescido 3,4% para voltar aos níveis de 2019, então nós crescemos 2,44%, que fica abaixo do que a gente perdeu, então nós recuperamos 70% do volume que nós perdemos de venda de pão francês em relação a 2020 e 2019, que vendia em 2019. Aqui vale ressaltar o crescimento do pão de forma, dos pães industrializados, que cresceu a participação na presença nos lares brasileiros, cresceu em volume e tem sido um produto substituto, muitas vezes, da venda do pão tipo francês. O faturamento em valor cresceu, teve um impacto do aumento de preço, ou seja, se subiu 12,74% no preço médio do pão francês. Nós tivemos um crescimento em volume de 2,44%, e aí nós tivemos um crescimento do faturamento de 15,49%. No ano passado,
Em 2020, nós tivemos aí ainda um crescimento. Quando a gente analisa o impacto disso projetando o faturamento para 70 mil empresas de panificação, calcula-se, então, que o faturamento das empresas de panificação passou de 105 bilhões de reais em 2021. Quando analisamos a evolução de alguns indicadores, ou seja, o ticket médio, o fluxo de cliente, desde 2007, então nós percebemos aí que a gente vinha, no caso do ticket médio, era um grande desafio, até que em 2017 a gente teve um índice muito baixo de crescimento do ticket médio, estávamos vivendo um momento de inflação aí de 3%, 4%, e aí não conseguíamos ter respostas. Esse ano, nós tivemos uma inflação de 10% e nós tivemos um crescimento do ticket médio de 14%. Já o fluxo de clientes, que a gente estava em 2014, 2015, 2016, com queda no fluxo de cliente, vinha acumulando queda. 2017 nós tivemos uma recuperação, 2018 voltamos a ter queda, 2019 nós tivemos queda, 2020. Então, é o primeiro momento aí que a gente está com um sinal de recuperação de fluxo de pessoas nos pontos de venda. Quando nós analisamos o volume de faturamento por departamento, ou seja, nós separamos o que é produção própria e o que é revenda, a produção própria virou 2021 com 64,37% do faturamento. É importante mostrar aqui nessa linha do tempo, de 2012 a 2021, como que a produção vem crescendo a participação no faturamento e as padarias vêm realmente se dedicando cada vez mais em se tornar um local especializado no setor de panificação, com uma forte presença, né, dos produtos. E o que a gente entende é que o consumidor de padaria, ele espera encontrar mais qualidade dos produtos panificados na padaria, porque ele entende que está indo numa loja especializada. Se o consumidor está indo numa loja especializada, ele espera mais qualidade. E nós percebemos isso nas boas padarias, ou seja, as padarias que têm uma percepção do consumidor final de qualidade, elas sofrem menos perda de fluxo de cliente do que as padarias que não têm essa credibilidade junto ao cliente. Então, a estratégia de ter qualidade nos pães, nos produtos panificados, de trabalhar com o melhor produto, isso significa ter boas matérias-primas, ter bons processos, bons profissionais, equipamento, a soma de toda essa infraestrutura para garantir competitividade para as empresas. A área de revenda, né? Nós, na área de revenda, que tínhamos um crescimento forte em 2020, perdemos um pouco espaço na área de revenda, mas algumas empresas têm conseguido manter o seu faturamento da área de revenda, muito importante. E eu percebi agora em janeiro, nas empresas que nós estamos monitorando, como em janeiro do ano passado, a parte de serviço estava muito restrita, a frequência de pessoas, há uma boa recuperação dentro das empresas que oferecem os serviços de consumo dentro da loja nesse mês de janeiro de 2022. Voltando aqui para a gente entender como é que ficou a inflação em 2021. O índice geral, nós tivemos 10,06 de índice geral de inflação. Nós tivemos 10,6, e para a gente entender um pouco esse patamar, panificados foi 7,66 o índice de inflação oficial, né? Que a gente pesquisou, a IPCA, os índices de preço. Biscoito 7,49, pão francês pelo IPCA 6,38, e olha o quanto que pão de forma subiu. Pão de forma subiu quase 3 vezes o que subiu o pão francês, 16,8% foi a média de aumento, né, de inflação no pão de forma. Quando a gente analisa bolo, 10% de crescimento, pão de queijo 9,8%, alimentação fora do lar cresceu 7,17%, alimentação em casa 8,24%, cresceu mais do que a do lar, e farinha de trigo cresceu, teve um reajuste aí inflacionário de 14,51%. Então, só para a gente confrontar alguns dados.
Dentro desse comportamento de indicadores ao longo do ano, a gente analisou, nós tivemos em fevereiro uma queda em relação a fevereiro de 2020, e aqui mostra claramente em abril como que foi a recuperação, porque já que em abril de 2020 nós tivemos uma queda muito forte no faturamento. Então, quando foi em 2021, a gente teve aqui uma volta, a flexibilização, a recuperação, e fomos evoluindo praticamente até dezembro, onde a gente virou o acumulado do ano com 15,13% de acumulado de aumento de faturamento nas empresas pesquisadas. A venda da produção própria também mostra claramente, aqui em abril, cresceu 52% em relação a abril de 2020, e aí mostra a evolução, e fechamos o ano com 20,21% de crescimento. Quando a gente analisa a participação da produção própria, né, vem crescendo, ou seja, em abril foi o auge da recuperação aqui, o crescimento da participação da produção no faturamento das empresas de panificação, e fechamos o ano com um crescimento da participação no faturamento em 4,4%. A revenda, que começou ainda em janeiro com um forte crescimento, ela foi caindo, e à medida que foi tendo a flexibilização, a revenda foi sentindo um pouco a mudança de hábito do consumidor, que voltou a olhar muito o preço, voltou a fazer suas compras em lojas abastecedoras, e isso acabou mudando um pouco o comportamento do consumidor. Mas, mesmo assim, nós conseguimos reter parte da conquista da época da pandemia de compra de produtos dentro das empresas de panificação. Os estudos mostraram que cada item de revenda comercializado pelas empresas significa em torno de R$350 de faturamento mês. Significa que uma empresa ela tem condição de estar tendo aí um faturamento por cliente interessante, né, uma cesta de compra interessante, e ajuda aí dentro da diluição dos custos indiretos na operação. A participação da revenda no faturamento, que começou forte ainda, foi caindo, fechamos o ano com uma participação menor da revenda em relação a 2020. Quando a gente analisa o número médio de clientes, que é o fluxo de cliente, mostra claramente que com a flexibilização, a diminuição das restrições, as pessoas passaram a frequentar novamente os pontos de venda, fazer suas compras, e aí mostra a recuperação do fluxo de pessoas nos pontos de venda, né? Quando em março nós tivemos, abril e março aqui, nós tivemos já em abril principalmente um bom número, em maio, e uma recuperação, e fechamos o ano com 0,80, quase 1% de crescimento do fluxo de pessoas. O ticket médio, né, a média de compra do cliente, que em janeiro do ano passado ainda tínhamos muitas restrições em várias regiões, o ticket médio era mais alto, mas conseguimos fechar o ano com 14,15. O importante aqui é que a inflação foi menor do que esse crescimento, então nós tivemos algum ganho realmente de compra média do cliente nas empresas que nós pesquisamos. O volume do pão francês, né, o gráfico mostra a evolução, nós chegamos também a ter uma boa recuperação em abril, então ele reflete tudo que está o comportamento do consumidor, ou seja, liberou as restrições, aumentou o fluxo de pessoas, as lojas tiveram a resposta, e o que nós vimos de positivo. Algumas empresas, no auge da pandemia em 2020, ampliaram o mix de produto para os clientes e passaram a ter uma venda mais, vamos dizer assim, de mais produtos, né? E aí o que acontece? Muitas empresas conseguiram manter essa participação do faturamento, e aí a recuperação da venda, e o pão francês é muito sensível ao fluxo de pessoas no ponto de venda. Quanto maior a restrição de circulação, maior foi a queda de venda do pão francês. Liberou a circulação das pessoas, voltamos a ter uma venda melhor de pão tipo francês. É um produto fresco, de consumo imediato, então reflete muito essa questão, o pão francês, o fluxo de pessoas, né? A frequência nos pontos de venda. E o volume do pão francês, um dado interessante, que a gente já vinha caindo antes da pandemia, né? As padarias vinham perdendo espaço com o pão francês.
2015 teve queda de volume, 2016 teve queda de volume, 2017 queda de volume, 2018, 2019, 2020. Então, em 2021 foi o primeiro ano que nós tivemos uma venda em quilo de pão francês nas padarias maior do que no ano anterior. Todo ano era menor que o ano anterior, mostrando claramente as padarias perdendo espaço na venda desse produto. Quando a gente estuda o negócio pão francês no Brasil, nós estamos falando de 2 milhões de toneladas ano. As padarias têm cerca de 49% desse mercado. 46% desse mercado de pão francês está nos supermercados, né? E 5% em outros canais de venda. Então, nós perdemos muito espaço na venda de pão francês em várias regiões do Brasil e cresceu a venda de pão francês em supermercado. Aí, nesse ano de 2021, por incrível que pareça, mostrou uma recuperação da venda desse produto nas padarias. O interessante é que onde nós percebemos a melhor recuperação é onde as padarias trabalham com o conceito de qualidade no pão francês. Não são as padarias com preço mais baixo, são as padarias, na maioria das vezes, com preço mais caro e com qualidade muito superior, matéria-prima de qualidade, processo de qualidade, trabalho no conceito de qualidade, e mesmo na disputa, ou seja, a qualidade se impondo e conseguindo mostrar uma recuperação. Então, o que fica muito claro nesse estudo é que a padaria que oferece qualidade vende mais pão francês. A padaria que só oferece preço, mas não oferece qualidade. É lógico que se combinar qualidade com preço, aí realmente tem uma resposta muito forte do consumidor. Mas fica aí a reflexão de que é muito importante investir em qualidade. Nós temos a questão do faturamento com venda com pão francês, que mostrou claramente o mesmo comportamento, né, da evolução, fechando o ano com 15,49, e o preço médio do pão francês. As empresas fizeram reajuste no preço do pão francês para recompor margem, em função principalmente dos aumentos de farinha de trigo, e aí foi os reajustes médios no preço médio do pão francês, com um ajuste aí médio de 12,74%. A gente sabe que algumas empresas subiu mais, algumas empresas subiu menos, né? E aí, dentro desse contexto, das 102 empresas pesquisadas e monitoradas em 2021, 85% delas cresceram o faturamento e 14% caiu o faturamento. Das que cresceram o faturamento, o maior crescimento foi 21%, maior queda foi menos 6%. As que perderam o faturamento tiveram uma queda média aí de 2%. Então, dos 85%, a que teve maior crescimento foi 21%, né, desse faturamento. O faturamento dos produtos de revenda, 42% das empresas teve queda no faturamento da revenda e 57% aumentou a venda de produtos de terceiros, né? Algumas empresas chegaram a crescer 46% na venda da revenda, mas teve padaria que perdeu 43% na venda da revenda. A participação da revenda no faturamento, né, queda na participação da revenda aconteceu em 95% das empresas, teve queda na participação da revenda em relação ao faturamento, com o crescimento da produção própria. O número de clientes, 63% teve aumento do número de clientes e 36% teve queda no fluxo de clientes. Isso aqui significa que 63% das empresas pesquisadas aumentaram o fluxo de clientes e 36% diminuiu o fluxo de clientes. Então, mostra aí claramente o comportamento desse indicador. E nós temos o ticket médio. O interessante em relação ao ticket médio foi que 100% das empresas tiveram aumento do ticket médio, né? Nenhuma empresa apontou queda no ticket médio.
O volume de fabricação de pão francês, 52% das empresas aumentaram o volume de venda de pão francês, né? 52% das empresas. 47% das empresas teve queda. A maior queda de faturamento de pão francês em volume em quilo foi 58%. E o maior crescimento foi 16%. Então, mostrando aí a evolução desse indicador entre queda, né, de volume e participação, ou seja, que a gente consegue avaliar. A venda de pão francês, 85% das empresas cresceu a venda de pão francês, 14% teve uma redução na venda de pão francês. Preço médio do pão francês, o preço do pão francês foi ajustado em 100% das empresas pesquisadas. Todas as empresas fizeram ajuste de preço, né, no pão francês, das empresas que foram monitoradas. A participação da produção própria, e aqui o crescimento e queda, mas aqui mostra a evolução da participação, né? Na verdade, esse gráfico mostra o seguinte: a performance da panificação e a performance dos supermercados. Então, nós tivemos em 2020 uma queda na venda nas padarias e nós tivemos um forte crescimento dos supermercados em 2020, de 13,88%, segundo a Abras. Já em 2021, nós estamos com um crescimento das empresas de panificação maior do que o supermercado. Os supermercados cresceram 12,94% em 2021 e as padarias 15,13%. Então, mostra aí uma forte recuperação das empresas de panificação no seu modelo de negócio, mostrando e demonstrando claramente resiliência, capacidade de se ajustar ao comportamento do consumidor, revendo a sua estratégia comercial, oferecendo qualidade de produtos e serviços, mix, e o cliente respondendo de forma interessante, mostrando aí a força que o setor de panificação tem em se ajustar a um novo momento, a um novo comportamento do consumidor. Quando a gente faz uma análise de reflexão, o que é importante a gente avaliar se está tendo ou não volume? O que é esse quadro que ele nos traz, né? Ele nos traz que o consumo de trigo no Brasil não tem caído nada. Nós tivemos em 2020, 2021, 12 milhões e 200 mil toneladas, e já agora, em junho de 2021, 2022, 12 milhões e 500 mil toneladas. Então, nós não estamos tendo queda de consumo de trigo. E um outro dado interessante, que desses 12 milhões e 500 mil toneladas, 62% é trigo produzido. O Brasil está produzindo 62% do trigo já, que ele consome. Lógico que nem todo o trigo que nós produzimos é um trigo adequado para panificação. E aí tem algumas reflexões em relação a trigo. Nós temos, muitas vezes, que importar trigo e a gente exporta trigo, e a gente precisa comprar trigo, então a qualidade, muitas vezes, principalmente para o trigo panificado, mas cresceu consideravelmente, está em mais de 7 milhões de toneladas, acho que é 7,8 milhões de toneladas a produção nacional, para um total de 12 milhões e 500 mil de consumo, e mostra que a panificação tem o seu espaço, e quando a gente está diminuindo, alguém está crescendo, né? Quando a gente não está vendendo, alguém está vendendo, porque o consumo de trigo está normal. Então, isso cabe uma reflexão que o mercado ele é realmente competitivo, e quando a gente não está fazendo negócio, provavelmente alguém está fazendo negócio no nosso lugar, né? E aí, dentro de toda essa avaliação, de toda essa percepção desses dados, nós avaliamos o impacto desses indicadores nas empresas de panificação, ou seja, o que esses indicadores nos mostram e o que muda no comportamento das empresas de panificação. Primeira questão, a gente observou as empresas que passaram por toda essa diversidade e estão saindo fortalecidas desse processo, né? Nós listamos os pontos, resumimos nesse slide os pontos fundamentais de competitividade das empresas: qualidade de produto,
bom abastecimento do ponto de venda. Eu estava hoje numa reunião online com uma padaria, ela me mostrando as imagens da loja, que é o checklist que eles fazem, 2h30 da tarde, a loja super completa, super abastecida, com os produtos precificados, e aí tem o posicionamento de preço, que é um ponto importante. Então, abastecimento gera venda, posicionamento correto de preço. Nós temos aí observado que as empresas de panificação que têm adotado estratégias mais competitivas de precificação, ou seja, margem, né? Trabalhando com margem, com markdown, trabalhando com os ativadores de venda, com os chamados produtos notáveis, identificando lá esses itens, tendo uma precificação diferenciada, utilizando estratégias promocionais e trabalhando uma imagem de preço mais competitiva, tem alavancado os negócios. A eficiência operacional, né, a gestão de ruptura, a gestão dos processos. Muitas empresas têm checklist para abertura de loja, para fechamento de loja, para olhar a operação, melhorando a qualidade e a eficiência operacional, mas também fazendo uma boa gestão entre perda, mantendo as perdas de produção abaixo de 5%, mantendo as rupturas abaixo de 5%, equilibrando a demanda com produção, com oferta, de uma forma mais eficiente para equilibrar os custos. O sortimento, que é um mix de produto de uma forma eficiente, importante. O atendimento ao cliente, oferecendo, humanizando essa relação com o consumidor final, com uma forte abordagem em relação ao atendimento. E as empresas cresceram de forma mais profissional, a comunicação, principalmente a comunicação através das mídias digitais. E nós temos exemplos de empresas que têm trabalhado de forma muito eficiente essa comunicação. Todos esses pontos de competitividade, eles se apoiam numa definição estratégica de qual é o meu modelo de negócio, um trabalho forte para a liderança, com a equipe, e a formação e a profissionalização dessa liderança para trabalhar os dois pilares de qualquer empresa, que são as pessoas, que é gente, e estruturar os processos. Agora, falando dos principais indicadores, né? As empresas, nós continuamos avaliando que as despesas, que são os custos indiretos, não podem ser superior a 72% do lucro bruto. O que é o lucro bruto? Venda menos o custo de mercadoria vendida, lucro bruto. As despesas têm que ficar em 72% desse total. Ou seja, se eu tiver 80% da venda de fabricação própria, provavelmente eu vou ter um CMV de 35%, 36%. Se eu tiver 50% da venda de fabricação própria, eu vou ter um CMV em torno de 50%. Então, as minhas despesas, elas vão funcionar de acordo com a margem de contribuição que eu tenho. E isso vai determinar se eu sou eficiente ou não. E as mais eficientes trabalham com esses limites de uma forma bem estruturada. Então, equilibrar essa relação margem de contribuição com os custos indiretos é um desafio. Continuamos avaliando qual é a composição desses custos pelo lucro bruto e pelo total dos custos, né? A folha de pagamento, só os salários nominais, estão girando em torno de 22% do lucro bruto, que é venda menos CMV, e sobre o total das despesas, em torno de 34%, só o salário nominal, fora os encargos e os custos indiretos. Isso em termos de gestão. Quando a gente trabalha os principais indicadores, e aí fazendo uma radiografia desses principais indicadores, nós temos a venda mês por funcionário, que no ano passado estava girando em torno de R$10.000, e aí refletiu a inflação, e hoje está girando em torno de R$11.000 a venda mês por funcionário, nas padarias, com média de 60% da venda de fabricação própria. As padarias com mais de 60%, elas tendem a ter uma performance de venda mês por funcionário um pouco mais baixo, e as padarias que trabalham com o conceito de centrais de produção compartilhada, chegam a trabalhar aí com R$13.000, R$14.000 de venda mês por funcionário, e as padarias com uma participação da venda no conceito de empório, com cerca de 50% da venda de produtos de terceiros,
trabalha aí com a média de R$14 mil de venda mês por funcionário. Quando a gente analisa os vários modelos de negócio, o supermercado tem trabalhado com média de R$27 mil de venda mês por funcionário. O conceito de supermercado gourmet, que são supermercados com 40% do faturamento de padaria, restaurante, comida japonesa e todos esses conceitos de uma loja mais gourmet, em torno de 19 mil. O atacarejo, cerca de R$55 mil mês por funcionário. A padaria tradicional com 11, a padaria Empório, conveniência, com cerca de 14, e a padaria Café, com 85%, 90% da venda, produção própria, cerca de R$9 mil. As indústrias de pão congelado, cerca de 15 mil, as indústrias de pão empacotado, cerca de 14 mil, e as centrais de produção com cerca de R$13 mil de venda mês por funcionário. O que a gente tem monitorado desses indicadores, né? O número de clientes, o ticket médio, a venda média dia, a evolução da venda por categoria, a composição das vendas, que é a chamada curva ABC de venda, ou seja, o que são os produtos da chamada curva A, de maior volume de venda, os produtos com melhor margem de contribuição. Nós temos um indicador que avaliamos, que é só os funcionários da área de operação de loja, que representa, em média, 50% do total de funcionários das padarias tradicionais. De cada 10 funcionários, em média, 5 estão na área de atendimento, e cada funcionário da área de atendimento representa uma média de R$22 mil mês de faturamento, né? O número de atendimentos dia por funcionário, né? Você tiver 10 pessoas na operação de loja, entre caixa, atendimento, atendentes e todas as pessoas, você precisa de atender aí cerca de 400 pessoas, que seria o número ideal, em média 40 atendimentos dia. O número crítico é abaixo de 30 atendimentos dia por pessoa na operação de loja. O ticket médio, que é a compra per capita por cliente, de todas as empresas pesquisadas, deu um ticket médio de R$24,31. Mas nós temos muitas empresas com ticket abaixo disso, entre 14 e 19, mas nós temos já muitas empresas com ticket superior a R$30, R$40. O maior valor que nós tivemos foi R$44 de ticket médio nas padarias Empório. O custo de mercadoria vendida nos produtos de revenda, girando em torno de 66% da venda, ou seja, de cada R$1.000 de venda de produtos de revenda, 66% de custo de mercadoria vendida, né? E a gente entende que acima de 70% é muito crítico de CMV de revenda, porque não dá margem de contribuição adequada para custear a operação. O número médio de clientes por ponto de venda pesquisado deu 568 atendimentos, o número médio, né? Nós tivemos padarias com 1.000 e poucos atendimentos e padarias com 300, 400 atendimentos. E esse é um dado interessante que nós percebemos pelo crescimento do mix de produtos em muitas padarias, né? O número de SKU, que corresponde a quantos itens diferentes passa pelo caixa durante 30 dias, confrontados com o espaço de área de venda de uma loja. Então, hoje, nós estamos percebendo uma média de 8 SKU por metro quadrado. Significa que uma loja com 100 metros de área de venda, o ideal é ela trabalhar com cerca de 800 itens, entre produção e revenda, né? E aí, cada item representa uma média de R$370 de venda mês. Então, significa que uma padaria com 100 metros, com 8 itens por metro quadrado, R$370, vai dar 800 itens, ela vai ter um potencial de faturamento de R$296 mil em 100 metros de área de venda, se ela tiver um mix bem planejado, bem estruturado, que é o que a gente percebeu nas pesquisas. A diminuição da frequência das pessoas no ponto de venda, as pessoas indo, que antes da pandemia iam uma média de 14 vezes, e agora está uma média de 11 vezes no ponto de venda. Então, o consumidor está indo, mas indo com menos frequência, né? A margem de contribuição bruta, o CMV médio em torno de 44%, que as padarias estão com 64% da venda de fabricação própria,
Isso significa a margem bruta em torno de 56%, né? Então, o CMV em torno de 44%. O faturamento mês por metro quadrado de área de venda, que antes era 2.500, hoje está em 2.800 por metro quadrado. As boas lojas estavam todas acima de 3.500 de venda por metro quadrado, e reflete muito mix, abastecimento, operação do ponto de venda, e isso mostra o potencial que tem esse mercado. Em relação à produção, os indicadores. Resumindo, o que nós entendemos como fundamental em relação à produção, na padaria, vale cada ponto desse. Frescor, sabor, produto saudável, indulgência, que é prazer na alimentação, e segurança alimentar. São os pontos fundamentais que os consumidores estão buscando nas empresas de panificação. E aí, quando a gente traz os indicadores para o setor produtivo, que representa 64% do faturamento, o número de pessoas envolvidas no setor de produção, cada funcionário representa aí uma média de R$19 mil de venda mês, é o ideal. Algumas empresas estão passando de R$20 mil de venda mês por funcionário da produção. O que significa? Se eu tiver um total de 50 funcionários e eu tenho 20 pessoas na produção, essas 20 pessoas precisam gerar um faturamento de R$380 mil. Seria 20 vezes 19 mil, esse é o número ideal para as empresas, no caso do setor de produção. O preço médio por quilo, ele depende do cardápio, depende do mix de produto, mas o número ideal é acima de 60% do preço do pão francês, e aí um bom número de preço médio por quilo é acima de R$25, preço médio por quilo, quando você tem uma boa estrutura de cardápio. Isso é um indicador importante para fazer os 19 mil de venda por funcionário, ou seja, se eu quero ter 19 mil de venda por funcionário, eu preciso ter produtividade, que é 750 quilos mês por pessoa da produção, e eu preciso ter preço médio por quilo, e isso significa ter um mix apropriado, um cardápio apropriado, e isso é muito importante. Quando a gente avaliou a produtividade por setor, nós percebemos nessa produtividade por setor os volumes, né, a composição média da produção das empresas de panificação, 22% é pão francês, 21% é pães diversos, 19% confeitaria, 13% são salgados, 11% bolo, 7% pão de queijo, os produtos sazonais. E aí, quando a gente avalia a produtividade, 1.500 quilos mês por funcionário é o setor de pão francês, e os outros setores giram em torno de 500, 600 quilos. O pão de queijo, quando tem mecanização no processo, sobe para 800 quilos a produtividade. Quando eu trabalho centralizando a produção, eu consigo dobrar a produtividade, de 750 quilos para 1.500 quilos mês por funcionário, né? E aí, quando a gente fala de produtividade na área de produção, nós estamos falando da evolução do processo de mecanização, a utilização das tecnologias como congelamento no processo de produção para aumentar os lotes, o processo de produção ser mais organizado, mais estruturado, a gestão mais eficiente desse processo. E para a gente conseguir ter produtividade, nós precisamos agregar valor, que é o preço médio por quilo, precisamos trazer a inovação, que é quebrar a referência, trabalhar com os chamados produtos icônicos, com produtos que só a sua padaria tem, um diferencial em relação ao produto. É muito importante trabalhar a extensão de linha para agregar valor, né? Você vai criando produtos com mais valor agregado para subir o preço médio por quilo. E aí essa definição do mix de produtos de fabricação e mix de revenda, importante. Os estudos mostraram que de cada 10 toneladas de produtos produzidos numa padaria, 60% são os chamados produtos de grande volume, as chamadas commodities, e 40% são os produtos que vendem menos de 3 quilos por dia, né? Esses produtos é que precisam ser trabalhados para melhorar a produtividade, que é muito importante essa questão da produtividade. Então, esses 40%, quando a gente aplica congelamento, mecanização, gerenciamento da produção, calendário de produção, organização da produção,
gestão de ruptura, confronta isso com as perdas, a gente chega a aumentar em 55% a produtividade, né, dentro desse contexto. E aí o que a gente percebe de uma forma clara, que nós temos dois grupos de produtos dentro da padaria. Nós temos os produtos campeões, com grande volume, e nós temos os produtos com baixo volume, baixa margem de contribuição e que compromete muito a rentabilidade das empresas. Então, é importante otimizar o mix de produto, entender melhor esse mix. Quais são os produtos que eu vendo menos de 3 quilos dia no ponto de venda? Quais são os produtos que eu vendo mais de 3 quilos dia no ponto de venda? Os de menos de 3 quilos. Eu preciso aplicar tecnologia, eu preciso aumentar os lotes de produção, eu preciso ganhar produtividade, eu preciso simplificar os processos de fabricação, preciso ganhar agilidade nesse processo para que a gente consiga realmente ser mais competitivo. E aí muitas empresas têm organizado esses produtos, dividido o processo de produção, aumentado o tamanho dos lotes, tudo com a finalidade de melhorar a produtividade. Com esse foco, eu preciso ter mais produtos que equilibram margem com esforço, né? Que dão margem com menos esforço, com um processo produtivo mais eficiente. Isso é um ponto central, né? O número de itens de fabricação própria que a gente tem observado nas empresas, as pequenas padarias em torno de 60 a 100 itens, as padarias médias entre 100 e 200 itens de produção própria, as padarias grandes entre 200 e 600 itens. A grande maioria fica em torno de 400, 450 itens, as grandes padarias. E aí alguns indicadores de performance da produção, a perda, por exemplo. Quando eu avalio a perda, que é a sobra e a quebra de produtos de fabricação própria, a preço de custo sobre a venda de produção própria, o ideal é não passar de 4%. Quando eu avalio essa perda a preço de venda, o ideal é não passar de 10%. Então, fazer uma boa gestão, que isso impacta diretamente no consumo de matéria-prima, nos custos indiretos que afetam a rentabilidade. Evoluiu muito em 2021 a gestão de ruptura para as empresas que querem trabalhar o aumento de faturamento. Essa gestão de ruptura é avaliar quais são os produtos chamados de curva A, de maior venda, os produtos que não podem faltar e monitorar, no mínimo 3 vezes durante o dia, abastecimento desses produtos. Então, essa gestão de ruptura tem permitido alavancar o faturamento da produção. Algumas empresas cresceram mais de 20% na venda da produção própria. A gente avaliou os custos indiretos, já foram apresentados, o ideal é não passar de 72% do lucro bruto. A média de custo fixo por funcionário gerou em torno de R$ 4.800, significa que uma padaria com 10 funcionários tem aproximadamente R$ 48.000 de custo fixo, mas esse número ele variou entre 3.800 e 6.200, depende da localização da empresa, principalmente porque os custos de aluguéis explodiram, o custo de deslocamento dos funcionários, quanto mais serviço na operação, o custo fixo fica mais... E aí, ter 80% da venda de produção própria não necessariamente significa ter uma padaria com mais rentabilidade, porque o custo fixo fica, muitas vezes, desproporcional à receita. O equilíbrio, né? Nós tivemos empresas que nós pesquisamos com venda média mensal de R$ 100.000, dando 20% de resultado operacional, e nós tivemos exemplo de padaria faturando R$ 1,5 milhão e não dando resultado. Então, não é faturamento maior que é sinônimo de lucro. É eficiência, equilíbrio entre custo, receita, margem de contribuição, ou seja, esse equilíbrio, né? Então, numa das padarias que a gente trabalhou, a operação do restaurante é o que estava inviabilizando a operação. O custo da operação do restaurante estava desproporcional e estava gerando um peso muito grande para aquela operação. Então, essa questão do custo fixo é um grande desafio de equilibrar o custo fixo. Hoje, as empresas que administram bem conseguem equilibrar essa questão do custo fixo. Em relação à gestão de pessoas, um dos indicadores fundamentais é a rotatividade de funcionário, onde as boas empresas precisam trabalhar com menos de 20% de rotatividade de funcionários, e isso
é que vai dar estabilidade, a chamada curva de aprendizado, e a produtividade é maior. Então, dentro desse contexto, né, o objetivo desse estudo é entender melhor a operação, saber quais são os impactos que a operação tem com base nas mudanças de comportamento do consumidor e como tomar decisões no nosso dia a dia. Então, é um farol de indicadores que ajuda a identificar com mais clareza onde a empresa precisa buscar eficiência, onde ela precisa ganhar produtividade e para ela conseguir competir. Algumas empresas estão conseguindo, algumas empresas não estão conseguindo, mas os caminhos, eles estão bem claros na busca de eficiência, né? O Vinícius da Amipão abriu essa palestra falando que a busca de gestão e de produtividade, de eficiência, e isso vale para todos, né? Tem uma empresa que eu estou acompanhando, que é uma padaria pequenininha, um rapaz de 20 anos, ele montou um food truck numa entrada de um condomínio, e ele chegou a vender o dobro do que ele está vendendo, mas ele não sabia precificar, não sabia qual era a margem, não sabia como estruturar, e aí ele perdeu o dinheiro. Depois que ele refez a estrutura da operação, ele tornou a operação viável. Então, nós precisamos buscar. E hoje a informação está acessível, a informação está acontecendo de uma forma mais democrática, né? Nós temos trabalhado aí todos os meses com treinamentos online. Nós fizemos em 2021 a capacitação de mais de 1.000 pessoas através dos cursos online, e hoje, através dessa ferramenta que nós estamos aqui, é possível ter acesso à informação e a conhecimento. Isso pode transformar a educação, o conhecimento, sempre faz a diferença na vida das pessoas, e nos negócios não seria diferente. Gestão é a capacidade de aplicar conhecimento no seu dia a dia. Quero agradecer a oportunidade, me coloco à disposição para qualquer questionamento. Quero agradecer a todos. E um grande parceiro que está aqui em todos os nossos eventos, o Ângelo, da Prática. Quero agradecer a presença, está aqui no evento. A Prática é uma grande parceira nossa aí e foi fundamental nesses estudos e nesse ano de 2021. Muito obrigado, Ângelo. E aí, agradecendo você, agradeço todo mundo. Fique à vontade. Quer falar alguma Márcio. coisa? Muito obrigado. Já passei a palavra. Obrigado, Márcio. Obrigado a todos. Obrigado, Marcelino. Obrigado a todos pela oportunidade. Peço desculpa porque entrei mais tarde, eu estava numa atividade profissional e cheguei tarde, mas pude acompanhar uma boa parte e até coloquei aí no chat que o foco é gestão, e é um trabalho que vocês são expert, né? Gestão na parte comercial, na parte de venda, parte produtiva, marketing, pessoas, enfim, é gestão. Parabéns e muito obrigado, Márcio, muito obrigado a vocês do Propan, ITPC e Marcelino. Um forte abraço. Obrigado a todos vocês que estão participando, porque o conhecimento não ocupa espaço. Eu estou vendo aí pessoas vitoriosas, né, no nosso segmento, e parceiros de longuíssima data, e todos assistindo com muita atenção. O caminho é esse mesmo, né? Evoluir e buscar conhecimento, todos nós. Vamos em frente. Muito obrigado, um forte abraço a todos. Obrigado, Ângelo. O Adilson levantou a mão. Adilson, seja bem-vindo aí, quer falar algumas coisas para a gente? Ô, Márcio, primeiramente, parabéns, eu valei essa palestra sua. Mandar um abraço para o Márcio Goulart também, amigo grande aí. O Márcio Goulart, pergunta para o Márcio Rodrigues como que ele cuida do cabelo, aí para você dar um trato no seu, cara. Um cabelo bonito do Márcio. Rapaz, eu sou bem prático, eu tirei o cabelo para não ter que gastar tempo com isso. Tá quebrar o gelo um pouquinho, Márcio. Mas, Márcio, eu queria pontuar alguma coisa, como que nos anos 90, a panificação focou conveniência. Depois do ano 2000, ela focou muito na parte de restaurante. E agora, esse resgate que vem vindo, você não acha que é muito em função da padaria voltar a ser padaria, como nos anos 60, anos 70, com os pães funcionais, com os novos shelf life maiores, como esse que a Riccone está lançando aí? Esse é um ponto. O segundo ponto, como que você vê na panificação o marketing digital e a inteligência emocional? E você não falou de número de
empregos que a padaria gera? Você teve pesquisa sobre isso? E nós temos, começando de trás para frente, né, o número de empregos diretos, cerca de 830 mil. Nós temos um déficit de número de colaboradores aí perto de 30 mil, com 20 mil na área de atendimento ao cliente e 10 mil pessoas na área de produção. Né? Nós temos um déficit em relação a esse número, com um impacto direto na operação das empresas. Em relação aos modelos de negócio, eu entendo que as empresas tiveram que ir se ajustando também à mudança de comportamento do consumidor. É lógico que as padarias, meu pai começou com padaria em 81, né? As padarias nos anos 80 focavam no básico, tinha volume, mas a concorrência era bem menor. Nós tivemos que ampliar o volume de serviços para diluir custo. E com a pandemia, como nós tivemos restrição com esses serviços, cresceu a venda do básico e nós fomos forçados a cortar muitos dos serviços que a gente estava oferecendo e tivemos que ajustar a estrutura de custo. O que está acontecendo agora é que muitos dos serviços estão voltando, mas voltando de forma diferente. As empresas estão fazendo conta, né? Então, estão buscando equilibrar esses custos, porque eu não posso simplesmente voltar a ter o número de pessoas que eu tinha antes da pandemia, ter toda a gama de serviços com custo fixo tão elevado. Então, as empresas estão analisando, estudando e se ajustando, e aí a importância da chamada curva de aprendizado, que é o funcionário mais qualificado na execução das tarefas, mais bem treinado, e isso precisa de inteligência emocional, principalmente dos líderes, né? Ou seja, se os líderes não estiverem maduros o suficiente para lidar com toda a equipe, estimular e trabalhar a equipe, nós vamos ter realmente pessoas emocionalmente muito infantilizadas, em alguns casos a gente chega a pensar que elas são mimadas, e aí dentro desse contexto, os desafios que se coloca a todo momento para todos nós, ele precisa que a gente tenha realmente força e tenha maturidade emocional para lidar com eles, porque são decisões difíceis, são decisões que não são simples, e decisões muitas vezes que deixa a gente numa situação desconfortável. Então, todo esse conjunto é o nosso desafio diário aí para deixar as empresas mais competitivas. Pois não, Marcelino? Bacana. Márcio, é só lembrar aos participantes que a gente colocou no chat do YouTube e também está aqui no chat do grupo o link para vocês baixarem esse boletim preparado aí com tanto cuidado aí pela equipe Márcio Rodrigues, com todos esses indicadores aí. E as perguntas que foram feitas no YouTube a gente ainda vai ler. Lembrar aos participantes também, quem quiser fazer pergunta pode colocar aqui no chat ou mesmo levantar a mão. E aí, se eu puder, eu quero começar a fazer a leitura aqui, Márcio. Pois não, Nino. Então, o Lucas, né, ele está agradecendo aqui, dizendo que o Lucas de Paula, que não podia perder essas atualizações, né? Vou ver mais aqui. A Grace, Márcio, a Grace Mello, ela está perguntando, no caso de quando a empresa tem o self-service, qual seria o CMV ideal, né, a média? E em relação à revenda, como podemos fazer para realmente ter um aumento nas vendas? Em relação ao restaurante, o ideal é o CMV com as perdas não passar de 35% no self-service. Para isso, eu preciso ter o custo do cardápio girando em torno de 31%, 32%, porque eu tenho uma quebra, e aí eu não passar de 35%. Então, isso depende do cardápio, do número de proteínas e de toda a estrutura do cardápio. Isso tem uma gestão que precisa ser realizada. Em relação à revenda, tem dois fatores. Tem três. Mix, abastecimento e posicionamento correto de preço. Se não sabe precificar, é melhor não colocar revenda. Se está acostumado a colocar 100% de markup em tudo, é melhor não ter revenda. A revenda, nós entramos no nível de competitividade porque somos lojas de reposição, não lojas de abastecimento. E como lojas de reposição, nós temos uma percepção por parte do consumidor do que ele está disposto a pagar pelos preços nos produtos, no caso de uma reposição de produtos que ele faz no dia a dia. Então, esse posicionamento correto é o que garante a venda de revenda. Você falou aí do CMV, aí, a questão da proteína é importante, Márcio. Quantos por cento normalmente a proteína da refeição?
da compra de matéria-prima gira em torno de 50%. Então, os cardápios eles são estruturados da seguinte forma: cada proteína que tem no cardápio do restaurante significa 3 guarnição e 2,5 salada. Então, você tem que dimensionar isso e ajustar, porque a proteína foi o que mais subiu o preço aí, então precisa ter uma boa gestão de cardápio para conseguir ser eficiente. Bacana. O Carlos está dando os parabéns aqui, o Carlos Andrade, consultor de planificação, está dando os parabéns aí pelo trabalho. Deixa eu ver o que mais aqui. Vamos em frente aqui. O Ângelo, né, está falando da importância, né, Ângelo, da gestão. Muito obrigado, Ângelo. A Grace também está completando aqui. Como podemos medir a ruptura abaixo de 5%? No caso, qual é a média aceitável no caso de um empório? A ruptura, quando eu falei de menos de 5%, é fabricação própria. Normalmente é o que a gente faz. Pega a curva A de venda, que é cerca de 20% a 25% do cardápio, do mix de produto, somada aos chamados produtos estratégicos, que mesmo com uma venda não estando no nível dos itens mais vendidos, ele é importante que tenha na loja, e isso é monitorado. Então, se você tem uma lista de 100 produtos, você vai marcar se tem ou se não tem, 8 horas da manhã, 3 horas da tarde, 7 horas da noite, se a loja fecha às 10. E aí, com isso, você vai criar um índice. De cada 100 produtos, tem que faltar menos de 5. Isso é o 5%, né? Importante. Bacana. O Paulo, da Madrigal, Fábrica de Sabores, aqui de Volta Redonda, presidente do Alimenta Sul Rio, né? Obrigado, viu, Paulo? Está agradecendo aqui, Márcio. Bacana. Quer falar um pouquinho, Paulo? Fica à vontade. Marcelino, só parabenizar aí o Márcio, tá? Fico também sensibilizado com o comentário do colega com relação ao Márcio da Tecnoep, né? Eu tenho mesmo problemas de cabelo, então a situação a gente tem que aprender com o Márcio, então, viu? Mas parabéns aí, Márcio, parabéns sempre pelas observações muito importantes aqui para todos os panificadores, mais uma vez. Bacana, obrigado, Paulo. Márcio Goulart, fica à vontade. Levantou a mão? Marcelino, obrigado. Márcio, parabéns, cara. Assim, eu fico orgulhoso e satisfeito de ver o quanto que você continua há tantos anos contribuindo com o setor. Teu conhecimento, a cada vez que a gente vê uma palestra dessa, só aumenta. É impressionante o teu conhecimento, a capacidade que você tem de digerir esses dados todos. Você trouxe uma avalanche de informações para a gente. Impossível dá para brincar muito, né, Márcio? Não, é impossível a gente conseguir lembrar do primeiro indicador, né? Vamos ficar aqui algumas horas olhando o material que você vai distribuir. Eu queria dizer o seguinte, cara, para aqueles que têm alguma dificuldade ainda de acompanhar o indicador, escolham dois, qualquer dos dois que você escolher, e persiga esses 2 indicadores, daqui a pouco mais 2, daqui a pouco mais 2. Nosso mercado precisa muito disso. Além disso tudo que o Márcio falou, ainda temos que cuidar de marketing, temos que cuidar de experiência do cliente, né? Então tem muita coisa a fazer. E isso eu vejo como uma oportunidade gigante para todo mundo. Parabéns aí pelo trabalho que vocês fizeram. Obrigado, Márcio. Obrigado, Márcio. A Tecnoeb é um parceiro importante para a gente ter essas informações, viu, Xará? Tem que cuidar bem da Tecnoeb, né, Márcio? Estamos juntos sempre aí. Levantar esses dados. Estamos juntos sempre aí. Josean levantou a mão, fica à vontade, Josean. Não sei se foi... Boa noite, Márcio. Boa noite, Marcelinho. Boa noite a todos. Que alegria estar aqui mais uma vez aqui com vocês. Muito obrigado. Márcio, você tocou num ponto aí que eu tenho falado bastante aqui com o meu chefe, a questão da precificação. A nossa empresa está situada aqui entre 2 atacarejos e mais uma rede de supermercados perto da gente. Só que a questão da precificação, na minha visão e pelo que eu tenho acompanhado, aqui é um pouco alta, e eu tenho falado bastante com ele nessa questão de precificar. Eu gostaria que você abrangesse um pouco mais essa questão da precificação para uma padaria que está entre um atacarejo e uma rede de supermercado que é grande, que não tem como a gente concorrer contra eles. Bom, basicamente o que a gente tem aprendido hoje, toda padaria tem um supermercado perto, às vezes um supermercado, um atacarejo. Lógico que algumas sofrem mais do que outras, né? O que a gente aprendeu com esse processo é que de cada R$100 gasto pelo cliente, 60 nós não temos chance de competir, que são as compras abastecedoras. É a hora que o cliente vai atrás de preço mesmo para fazer compras de maior volume.
e 40% estão nas compras de reposição. E nessas compras de reposição, 77% dos clientes, eles compram pela conveniência. Aí eu já estou comprando o meu pãozinho e aí estou passando no caixa, eu vi um produto que é uma barra de chocolate, verifiquei que o preço está dentro de uma certa normalidade, eu aproveitei ali e comprei. Eu comprei um leite, comprei um frios, comprei um refrigerante. Então, quando a gente define 8 itens para cada metro quadrado de área de venda, e aí nós temos os chamados produtos ativadores de vendas, que alguns especialistas do varejo chamam de produtos notáveis, né? Isso representa aí, hoje nós temos produtos notáveis entre 40 e 130 itens, dependendo do mix, né? Então, esses itens você precisa saber precificar e o preço de venda, se estiverem até 20% acima do preço das lojas abastecedoras, o cliente compra pela conveniência. Então, quando você faz esse alinhamento adequado no posicionamento de preço, a compra per capita aumenta, o ticket médio aumenta e o cliente passa a fazer uma compra maior na loja. Isso a gente percebeu em todas as lojas que adotaram essa estratégia, tanto as grandes quanto as pequenas, e independente se tem ou não supermercado. Pode estar na galeria do supermercado que funciona, porque a gente vê muitas vezes uma drogaria numa galeria de um hipermercado e ela vende produtos que tem dentro do hipermercado. Vende pela conveniência. Pois não, Marcelino. Bacana. Eu quero aqui ressaltar, Márcio, também algumas mensagens que estão aqui no chat, algumas a gente já leu, mas só um minutinho aqui. A Márcia Neto, né, CEO... Opa! Tá me ouvindo? Sim. Tá. Então, a Márcia Neto, né, que é a CEO aí da Ricone Alimentos, ela está parabenizando aqui você, Márcio, por nos trazer o conhecimento para entender cada vez mais o mercado de panificação, ajudando a nós e aos empresários, né, a nos adequarmos melhor à necessidade de mudança nesse mercado. Está te parabenizando aqui pela palestra. Vou ver o que mais aqui. O Rogério Cruz também está dizendo excelente a palestra, compartilhamento do conhecimento. A Hanna Carvalho está perguntando se o material será disponibilizado, Márcio. Aí quero lembrar que eu disponibilizei no link aqui no chat do YouTube, também no chat do Zoom, o link para vocês clicarem aí e baixar o material direto do Drive, tá? O Carlos Braga está dizendo excelente apresentação, a Leidiane também. Deixa eu ver o que mais aqui. A Rosângela Viana está perguntando, tem números de participação do hortifruti nas padarias? Nas padarias, no conceito de empório, o hortifruti ele representa entre 4% e 6% do faturamento. Nos supermercados, isso chega a 11%, 12%. Então, depende da qualidade dele, ele chega a ter essa participação em termos de faturamento. Bacana. A Leidiane também está perguntando aqui, como gerenciar essas perdas do self-service para não passar de 30% e como envolver o líder? É uma pergunta difícil, né? Mas envolver o líder é trazer ele para o propósito da empresa primeiro, qual é o propósito, o que a empresa se propõe a entregar de serviço de qualidade, ter uma gestão de metas para poder ele começar a construir resultado e ele trazer ele para a participação dentro desse processo, né? E no caso das perdas, a gente tem profissionais especialistas, né, de nutrição e de gestão de cardápio e pessoal da área de operação que sabe como fazer melhor esse processo de aproveitamento. Mas você tem a sobra limpa, que pode ser reaproveitada, e tem a sobra que não pode ser reaproveitada, né? E aí tem que ter uma gestão, e isso está no custo da operação. A quebra que não pode ser aproveitada, o ideal é ela não chegar a 20% do que você vende ali em quilos, né? Para você ter isso no custo. Por isso que o CMV gira em torno de 32, 33, com mais 20% de quebra, e vai chegar a 35, 36, seria o número ideal da operação do restaurante. Quando isso está fora de controle, ele chega a 50%.
A Softline Santos está dizendo: parabéns, Márcio, pelo grande conhecimento em gestão de panificação, ótima palestra. O Henrico Marelli está dizendo: excelente palestra, como sempre, muitas informações importantes para auxiliar a desenvolver o setor. A Francina Freitas, né, está dando os parabéns aqui pela apresentação, conhecimento é sempre bem-vindo. O Djalma, né, está dizendo: Márcio, sempre em nível de excelência nas suas apresentações, parabéns aos organizadores. Deixa eu ver o que mais aqui. Parabéns pela palestra da Célia. Então, aqui pelo link, vamos lá, voltando aqui nos comentários aqui no chat. A Isabela Siqueira está agradecendo também, a Ana Beatriz dizendo: excelente contribuição, Márcio, obrigada por compartilhar conosco. Alguém mais, gente, quer fazer alguma pergunta? Fique à vontade. Temos levantando a mão aí, o Luiz Cláudio. O Luiz está dizendo que já está bom, Luiz? Já deu para brincar bastante, como diz o Márcio aí, da Tecnoeb? O som seu está fechado. Abre aí para a gente, Luiz. O seu fone está fechado. Vê aí. O fone dele está fechado. O fone está fechado, Luiz. Enquanto o Luiz abre o som lá, o Robson, né, está dizendo o seguinte: ver esses números e entender que as dificuldades não é apenas comigo, né? Eu fico feliz em saber que eu estou dentro dos números. É isso aí, Robson. A ideia, né, Márcio, é dar um direcionamento mesmo, porque é muito dinâmico a operação de um negócio de panificação. Fique à vontade, Luiz. Antes de mais nada, parabenizar aí a todos, né? Também falar aí de Márcio, que é um parceiro, né? E fazer uma propagandazinha dele aí, do Omni, né? Que eu estou aprendendo a trabalhar com o Omni, estou mexendo, estou gostando. É uma ferramenta muito boa para nós que temos trabalho, né? Então, parabéns aí à Tecnoeb também. Eu queria fazer 2 perguntinhas. A Márcio, quer dizer, a Márcio, não, Marcelino, né? Porque ele que está ativo lá com a gente. Nós estamos operando mais forte com os produtos notáveis e acredito que nós vamos passar de 130 itens, porque aqueles itens que me custam 8, 9, 10, 12 reais de custo, eu vou trabalhar com 40%, talvez até... Tem gente chamando aqui. Estão ouvindo? Estamos ouvindo, sim. Uma pena, caiu. Você quer pontuar, Márcio? O Márcio da Tecnoeb ou o Márcio aqui? O Márcio Rodrigues. Não, a Paneville, né, que é o Luiz, está fazendo um trabalho para melhorar essa imagem. É uma loja totalmente voltada para a parte de panificação e gourmet, e aí está melhorando a parte de mix para poder potencializar a sua venda e está aplicando esse conceito de ter os produtos ativadores de venda num preço mais competitivo, né? E aí a gente está percebendo, e graças à análise dos dados, né, Márcio Goulart, a gente está conseguindo ver a evolução de crescimento de venda desses produtos na operação, né? E a margem de contribuição é interessante, você vende com preço mais competitivo e ganha mais, que aumenta a margem de contribuição, né? Então, isso aqui é importante. Xará, pouco antes aqui de iniciar a sua palestra aqui, eu fiz uma apanhada aqui de dados por outro motivo. A Tecnoeb hoje tem, dentro da sua carteira de clientes, milhares de clientes que tem, a gente tem hoje 496 clientes com o sistema Omni ativado e acompanhando diariamente os indicadores. Isso é muito bom. Ainda é uma fatia pequena dentro da nossa carteira, mas 496 empresas que estão olhando os seus indicadores, eu vejo isso como algo muito positivo dentro do setor. Que bom. Muito bom. Fundamental, viu, Márcio? E ajuda a gente, quando a gente está fazendo as análises e dando suporte de consultoria, a ser mais assertivo, sabe? O esforço, né, sem direção, né? Como diz um cliente nosso, 100 vezes 0 é 0, Marcelinho.
O Luiz está voltando aí, Luiz. Quando você conseguir conectar, fica à vontade. Não sei se ele já conectou, estava entrando. Enquanto isso, Márcio, deixa eu ler aqui, ó, o Alan Rabelo está dizendo o seguinte: qual seria o CMV de uma padaria que revende produtos da indústria centralizada? Sim, a parte de produção vai ter um CMV em torno de 50%. Por isso é que tem que haver uma compensação no custo de operação, que você não pode ter a produção terceirizada e manter a estrutura de custo pesada, que é um erro que algumas empresas acabaram fazendo. Então, quando você tem a produção terceirizada, o custo de mão de obra tem que reduzir em 70%, 80%, para você conseguir trabalhar com essa realidade em termos de margem. Ok? Bacana. Luiz, se você conseguir seu sonho, fica à vontade para concluir, tá? Não sei se caiu. Deixa eu voltar se tem mais alguma pergunta aqui, Márcio, aqui no chat do YouTube, né? Está dizendo a Adna Santos está agradecendo aqui, sempre nos estimulando a seguir evoluindo. A gente vai juntos, viu, Adna? Lidar com os motoboys e delivery, qual que é a tendência, Márcio? A tendência é misto entre alguns, quando você tem entregas programadas, você trabalhar com CLT, com contrato, muitas vezes, de locação da moto, e aí trabalhar com terceirizado quando você tem uma oscilação muito grande. Então, é praticamente um misto. Não tem uma receita única para esse processo, né? E o custo é pesado, então, por isso é que é muito difícil trabalhar com frete grátis, né? Tem que ter um custo mesmo do frete na operação. Mas as entregas chamadas de programadas, as assinaturas, né? Aquelas vendas corporativas, diárias, é muito difícil você ter esse custo de frete. Então, tem que ter volume para viabilizar essa operação. É uma operação que dá resultado, mas precisa avaliar o impacto dos custos. No caso das entregas aí programadas, né? Como você falou, é importante a pontualidade, otimizar a rota, né, Márcio? Para poder ganhar essa escala, senão a conta não vira, né? Bom, acho que nós estamos chegando no final aí, as coisas já terminaram. Tem mais uma pergunta aqui, Márcio, do Robson, né? Quando se trabalha com presentes, cesta de café da manhã, festa na caixa, como precificar? É importante avaliar o grau de serviços que tem, não é só a soma dos produtos que você vai estar entregando nesse preço. Né? Você tem um serviço agregado. Então, normalmente, não é você pegar os produtos separados e somar o preço e colocar numa embalagem. Você tem a forma de mandar essas cestas de café da manhã, você tem o serviço, que é o trabalho que dá para elaborar esse produto. Então, as margens você tem que cobrar pelo serviço, tá? Isso é importante. Bacana. Bom, pessoal, a gente podia ficar aqui a noite toda, né? Todos esses números dão muita ideia, né? Mas a gente precisa encerrar. Então, a gente agradece a presença de todos, espero que as informações expostas aqui possam ajudar a todos no dia a dia. As perguntas que não foram respondidas serão repassadas aos palestrantes, lembrando que esse conteúdo está no link aí do chat do YouTube, está no link aqui dessa reunião, e quem precisar também pode entrar em contato conosco ou entrar através do site da Ricone ou da Márcio Rodrigues. Tem um botãozinho de WhatsApp lá que vem direto para mim, então pode ficar à vontade. O Ângelo pediu a palavra, Ângelo, fica à vontade. Desculpe, mas apertei o botão errado. Era palminha. Nossos parabéns. Sem problema, Ângelo. Bom, se alguém quiser assistir novamente a apresentação, ela vai ficar disponível no site da Ricone Alimentos. Então, muito obrigado a todos, que Deus os abençoe aí nessa jornada, nessa caminhada aí, e a gente vai um ajudando os outros, né? E como diz o Guimarães Rosa, é junto dos bons que a gente fica melhor. Obrigado, gente, boa noite a todos. Até mais, até um próximo encontro. Obrigado a todos.